Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Ascensionada, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. A história dos Três Reis Magos é um dos mais belos e misteriosos contos da tradição natalina. Embora envolvida em mistério e simbolismo, podemos traçar uma linha do tempo baseada nos relatos bíblicos e nas interpretações teológicas ao longo dos séculos. A estrela. O ponto de partida da história é a aparição de uma estrela brilhante no céu, conhecida como Estrela de Belém. Essa estrela, segundo a tradição cristã, era um sinal divino que guiaria os reis magos até o local de nascimento de Jesus Cristo. Os magos. Os reis magos eram sábios, astrólogos ou sacerdotes de uma religião antiga, provenientes do Oriente. Eram homens cultos e observadores dos astros, que reconheceram o significado especial daquela estrela. A missão. Guiados pela estrela, os reis magos empreenderam uma longa e árdua jornada até Belém, com o objetivo de adorar o recém-nascido rei dos judeus. A tradição atribui a eles a sabedoria para interpretar o significado da estrela e a fé para seguir sua orientação. O encontro com Herodes. Ao chegarem a Jerusalém, os reis magos procuraram o rei Herodes, que, ao tomar conhecimento da profecia sobre o nascimento de um novo rei, ficou alarmado e ordenou que os magos encontrassem o menino para que ele também pudesse adorá-lo. A revelação divina. Em sonhos, os reis magos receberam uma nova orientação divina, que os advertiu sobre os planos malignos de Herodes. Seguindo uma nova estrela, eles chegaram finalmente à manjedoura onde Jesus estava deitado. A adoração e os presentes. Ao encontrarem o menino Jesus, os reis magos o adoraram e ofereceram-lhe presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava a realeza de Jesus, o incenso sua divindade e a mirra sua humanidade e sofrimento futuro. O aviso divino. Mais uma vez, em sonhos, os reis magos foram avisados para não voltarem a Herodes. Obedecendo à orientação divina, eles retornaram às suas terras por outro caminho. O mistério dos reis magos. A Bíblia não revela muitos detalhes sobre a identidade dos reis magos, seus nomes ou suas origens. Ao longo dos séculos, a tradição cristã atribuiu a eles os nomes de Melquior, Gaspar e Baltazar, e associou-os a diferentes continentes e raças, como símbolo da universalidade da mensagem cristã. O significado teológico. A história dos Três Reis Magos possui um profundo significado teológico: a universalidade da salvação. A vinda dos Reis Magos do Oriente simboliza a universalidade da mensagem de Cristo, destinada a todos os povos e nações. A adoração a Jesus. A adoração dos Reis Magos a Jesus expressa a fé e a devoção que todos os homens devem ter ao Filho de Deus. A sabedoria e a fé. A história dos Reis Magos nos convida a buscar a sabedoria divina e a ter fé em Deus, mesmo diante das incertezas da vida. Em resumo, a história dos Três Reis Magos é uma narrativa rica em simbolismo e significado, que nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, a importância da fé e a universalidade da mensagem de Cristo. É uma história que transcende as barreiras do tempo e da cultura, e que continua a inspirar e emocionar pessoas de todas as idades. Os significados simbólicos dos presentes dos Três Reis Magos. Os presentes oferecidos pelos Reis Magos ao menino Jesus
carregam consigo profundos significados simbólicos que transcendem a mera oferta de presentes. Cada um dos itens, ouro, incenso e mirra, representa um aspecto importante da identidade e missão de Jesus Cristo. Ouro, a realeza divina, o Rei dos Reis. O ouro, um metal precioso e símbolo de riqueza e poder, foi oferecido aos reis como tributo. Ao oferecer ouro a Jesus, os magos reconheciam-no como o Rei dos Reis, o governante supremo e eterno. A realeza espiritual. A oferta de ouro também simboliza a realeza espiritual de Jesus. Ele não é apenas um rei terreno, mas o Rei dos corações e das almas, que reina sobre um reino espiritual. Incenso, a divindade. O incenso era tradicionalmente queimado como oferenda aos deuses, um ato de adoração e respeito. Ao oferecer incenso a Jesus, os magos reconheciam sua divindade. O incenso simboliza a natureza divina de Jesus, que é tanto homem quanto Deus. Ele é o Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade. Mirra, a humanidade e o sofrimento. A mirra era uma resina aromática usada no processo de embalsamamento. Ao oferecer mirra a Jesus, os magos antecipavam sua morte e ressurreição. A mirra também simboliza a humanidade de Jesus e o sofrimento que ele viria a experimentar. Ele compartilhou da condição humana em todos os seus aspectos, incluindo a dor e a morte. Em resumo, os presentes dos Reis Magos são muito mais do que simples oferendas. Eles representam uma profunda compreensão da identidade e missão de Jesus Cristo. Ouro, sua realeza divina e espiritual. Incenso, sua natureza divina. Mirra, sua humanidade e sofrimento. A riqueza simbólica desses presentes continua a inspirar e a emocionar pessoas ao redor do mundo e nos convida a refletir sobre o significado do Natal e a importância da fé em Jesus Cristo. As diferentes interpretações da Estrela de Belém. A Estrela de Belém, um dos símbolos mais icônicos do Natal, tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Sua natureza exata, se fenômeno astronômico, visão divina ou alegoria, tem fascinado teólogos, astrônomos e estudiosos por igual. As principais interpretações podem ser agrupadas em 3 categorias. Primeiro, interpretações astronômicas. Uma das teorias mais populares sugere que a Estrela de Belém poderia ter sido uma conjunção rara de planetas, como Júpiter e Saturno, que pareceriam estar muito próximos um do outro no céu. Essa conjunção teria sido interpretada como um sinal celestial pelos astrólogos da época. Outra hipótese é que a estrela poderia ter sido um cometa, como o famoso cometa Halley. Os cometas eram frequentemente vistos como presságios divinos em muitas culturas antigas. Uma explosão estelar, ou supernova, também poderia ter sido a explicação para a estrela brilhante. Supernovas são eventos extremamente luminosos e podem ser vistos a olho nu por longos períodos. Segundo, interpretações divinas. Muitos cristãos acreditam que a Estrela de Belém foi um milagre divino, um sinal enviado por Deus para guiar os Reis Magos até Jesus. Essa interpretação enfatiza o caráter sobrenatural do evento e a importância de Jesus como o Messias. Outra possibilidade é que a estrela tenha sido uma visão celestial, um fenômeno experimentado apenas pelos Reis Magos. Essa visão teria sido um guia espiritual, que os conduziu até o local de nascimento de Jesus. E por último, interpretações simbólicas. A Estrela de Belém pode ser vista como um símbolo da esperança e da guia divina. Ela representa a promessa de salvação e a luz que ilumina o caminho da humanidade. Os Reis Magos eram sábios e estudiosos dos astros. A estrela pode simbolizar a busca pela sabedoria e a importância de seguir a orientação divina. Mas por que tantas interpretações? Bem,
A falta de evidências históricas definitivas sobre a estrela de Belém permite diversas interpretações. A história da estrela de Belém é rica em simbolismo e pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva de cada um. Além disso, com o avanço da astronomia e da compreensão do universo, novas teorias surgiram para explicar a natureza da estrela de Belém. Qual a verdade sobre a estrela de Belém? A verdade é que provavelmente nunca saberemos com certeza qual foi a natureza exata da estrela de Belém. A história bíblica serve como um relato simbólico e inspirador, que nos convida a refletir sobre o significado do Natal e a importância da fé. Independentemente de sua natureza física, a estrela de Belém continua a ser um símbolo poderoso de esperança, guia e amor divino. A representação dos Reis Magos na arte e na cultura popular. A história dos três Reis Magos, com sua aura de mistério e simbolismo, tem inspirado artistas e culturas ao redor do mundo há séculos. Essa narrativa bíblica, rica em detalhes e aberta a interpretações, tem sido representada de diversas formas, moldando a maneira como enxergamos esses personagens e a própria história do Natal. Representações artísticas. A arte, desde a Idade Média, tem sido um veículo poderoso para contar e reinterpretar a história dos Reis Magos. Iconografia tradicional. Nas pinturas e esculturas, os Reis Magos são frequentemente retratados como reis de diferentes idades e etnias, cada um com um presente distinto: ouro, incenso e mirra. Suas vestes são ricamente ornamentadas, refletindo sua posição social e a importância de sua jornada. Evolução estilística. Ao longo dos séculos, a representação dos Reis Magos acompanhou as mudanças nos estilos artísticos. Desde as obras góticas até o Renascimento, o Barroco e além, cada período trouxe novas interpretações e visões sobre esses personagens. Artistas renomados. Grandes mestres como Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci e Rembrandt dedicaram obras à adoração dos magos, deixando um legado duradouro na história da arte. A presença na cultura popular. A influência dos Reis Magos se estende muito além do mundo da arte e da religião. Eles estão presentes em diversas manifestações culturais ao redor do mundo. Presépios. Os presépios, uma tradição natalina popular em muitos países, sempre incluem os Reis Magos seguindo a estrela de Belém. A representação varia de acordo com a cultura e a região, mas a essência da história permanece a mesma. Festas e tradições. Muitas culturas celebram o Dia de Reis com festas, procissões e rituais que honram os Reis Magos. Na Espanha, por exemplo, o Dia de Reis é uma das maiores celebrações do ano, com desfiles e a tradicional rosca de reis. Literatura infantil. A história dos Reis Magos é um tema recorrente em contos de fadas e livros infantis, onde os personagens são frequentemente humanizados e suas aventuras são adaptadas para um público mais jovem. Cinema e televisão. Filmes e séries de televisão também exploram a história dos Reis Magos, muitas vezes adicionando elementos fantásticos e aventuras emocionantes. Simbolismo e significados. A representação dos Reis Magos na arte e na cultura popular carrega consigo diversos significados. Universalidade. A diversidade étnica dos Reis Magos simboliza a universalidade da mensagem de Cristo, que se destina a todas as pessoas, independentemente de sua origem. Sabedoria e fé. Os Reis Magos são vistos como símbolos da sabedoria e da fé, que os guiaram em sua jornada até Jesus. Presente. Os presentes que os Reis Magos oferecem a Jesus representam as riquezas espirituais que todos os homens devem oferecer a Deus. Em resumo, a história dos Reis Magos é uma narrativa rica em simbolismo que tem sido interpretada e reinterpretada ao longo dos séculos. Através da arte e da cultura popular,
essa história continua a inspirar e a emocionar pessoas de todas as idades, perpetuando a tradição natalina e a mensagem de esperança e amor. A influência dos Reis Magos nas tradições natalinas de diferentes países. A história dos Reis Magos, com sua aura de mistério e magia, permeia as celebrações natalinas de diversas culturas ao redor do mundo, moldando costumes e tradições únicas em cada região. Europa e Espanha. O Dia de Reis, 6 de janeiro, é a data mais importante para a troca de presentes na Espanha. Crianças deixam seus sapatos na janela na noite anterior, esperando que os Reis Magos os encham de presentes. A Rosca de Reis, um bolo redondo com uma figurinha do menino Jesus escondida dentro, é um dos símbolos mais tradicionais da celebração. Itália. A Befana, uma bruxa bondosa que entrega presentes nas noites de 5 para 6 de janeiro, é uma figura popular na Itália. Em algumas regiões, a Befana e os Reis Magos coexistem, compartilhando a tarefa de presentear as crianças. Alemanha. Embora a tradição dos Reis Magos seja menos difundida na Alemanha, em algumas regiões é comum a realização de procissões e representações teatrais que contam a história da chegada dos magos a Belém. América Latina, México. A tradicional Rosca de Reis também é popular no México, e a celebração do Dia de Reis é marcada por festas e desfiles. Em algumas regiões, as crianças escrevem cartas aos Reis Magos, expressando seus desejos. Brasil. A influência portuguesa trouxe a tradição dos Reis Magos para o Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Em algumas cidades, a chegada dos Reis Magos é celebrada com desfiles e apresentações artísticas. Argentina. A Argentina celebra o Dia de Reis com grande entusiasmo, com festas, fogos de artifício e a tradicional Rosca de Reis. As crianças deixam seus sapatos na porta para que os Reis Magos os encham de presentes. Oriente e países árabes. A história dos Reis Magos é profundamente enraizada na cultura árabe, e a tradição de presentear crianças no dia 6 de janeiro é comum em muitos países da região. Influências comuns. Troca de presentes. Em muitos países, a chegada dos Reis Magos está associada à troca de presentes, tornando-se um momento de alegria e celebração para as crianças. Rosca de Reis. O bolo redondo com uma figurinha do menino Jesus escondida dentro é um símbolo comum em diversas culturas, representando a busca pelos dons espirituais. Procissões e desfiles. A representação da chegada dos Reis Magos através de procissões e desfiles é uma tradição comum em muitos países, permitindo que as pessoas vivenciem a história de forma mais intensa. Fatores que influenciam as tradições. Herança colonial. A colonização europeia teve um papel fundamental na disseminação das tradições natalinas relacionadas aos Reis Magos em diversas partes do mundo. Sincretismo religioso. Em algumas culturas, as tradições relacionadas aos Reis Magos foram mescladas com crenças e práticas locais, dando origem a celebrações únicas e sincréticas. Adaptação cultural. Ao longo do tempo, as tradições relacionadas aos Reis Magos foram adaptadas e reinterpretadas para se adequar às diferentes culturas e contextos históricos. Em resumo, a história dos Reis Magos exerce uma influência profunda nas tradições natalinas de diversos países, moldando costumes, celebrações e a forma como as pessoas vivenciam essa época do ano. A diversidade dessas tradições reflete a riqueza cultural e a capacidade da história dos Reis Magos de se adaptar e inspirar diferentes povos. A Estrela de Belém, o Guia Divino. A resposta mais comum para essa pergunta está na Estrela de Belém. Segundo a narrativa bíblica, essa estrela brilhante apareceu no céu e guiou os Reis Magos, que eram astrólogos e sábios, até o local onde Jesus havia nascido. Interpretações da estrela, sinal divino.
Muitas vezes, a estrela é vista como um sinal divino, um milagre enviado por Deus para guiar os reis magos até o Messias recém-nascido. Fenômeno astronômico. Algumas teorias sugerem que a estrela de Belém poderia ter sido um fenômeno astronômico, como uma conjunção de planetas ou uma supernova. Visão celestial. Outra interpretação é que a estrela poderia ter sido uma visão celestial, um fenômeno experimentado apenas pelos reis magos e que os conduziu até Jesus. A jornada e o encontro. Profecia. Os reis magos, como estudiosos das escrituras e dos astros, provavelmente conheciam as profecias sobre o nascimento do Messias. A aparição da estrela os levou a crer que esse momento havia chegado. Jerusalém e Herodes. Ao chegarem a Jerusalém, os reis magos procuraram o rei Herodes, que, como governante, deveria estar a par de profecias sobre um novo rei. Herodes, temeroso de perder o trono, ordenou aos magos que encontrassem o menino para que ele também pudesse adorá-lo. A nova orientação. Em sonhos, os reis magos receberam uma nova orientação divina, que os advertiu sobre os planos malignos de Herodes e os conduziu diretamente até Belém. Em resumo, a localização de Jesus Cristo foi revelada aos reis magos através da estrela de Belém, um guia divino que os conduziu em sua jornada. Embora a natureza exata da estrela seja um mistério, a história nos mostra a fé e a busca incansável desses sábios em encontrar o Messias prometido. Obrigado por assistirem ao vídeo até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.